IGPM. Esse é um índice que tem sido bastante comentado no ano passado inteiro, né, e agora também, porque ele teve uma grande variação, o que assusta muitas pessoas, porque nem sempre as pessoas percebem que ele é um índice que é utilizado amplamente para a atualização dos contratos, né, correção monetária dos contratos, e as pessoas não sabem por que ele é utilizado, e agora neste momento que ele está numa alta sem precedentes, as perguntas são muitas, né? Por que se utiliza ele, por que não se utilizam outros índices de correção, quais são os outros índices. Então eu vou tentar explicar por que é usado o IGPM e quais são os outros índices também, né? Então o IGPM é o Índice Geral de Preços ao Mercado. Ele é feito pela Fundação Getúlio Vargas desde o ano de 1947 e ele é utilizado, né, como eu falei, para atualização de valores de contratos. Então, contratos de telefonia, contratos de luz e também, e aí as nossas dúvidas, os contratos de aluguéis. Mas por que a utilização do IGPM? Bom, ele é o termômetro da inflação. É um índice que ele é bastante confiável e vem sido utilizado. Não existe uma regra, em primeiro lugar, é bom que se saiba disso, não existe uma regra que obrigue que o contrato seja reajustado pelo IGPM, mas o mercado utiliza sim, e o mercado utiliza-se sabiamente porque é um índice muito confiável, e em que pese as questões relacionadas ao IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, neste momento também sejam trazidas à tona, né, é bom que se saiba que não existe, como eu falei, nenhuma previsão legal para que se use um ou outro, só que algumas coisas levam à utilização do IGPM, tem uma certa lógica, então vou tentar trazer alguns pontos, né? O IGPM, como eu falei, ele é um índice que vem desde 1947 e neste ano de 2020 ele teve uma variação superior a 23%, e isso assusta muitas pessoas e com toda razão. Já o IPCA teve um índice de mais ou menos 4,52%. Bom, e qual é a diferença entre os dois? Bom, primeiramente, como eu falei, o IGPM ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. É uma instituição particular, né, que calcula ele com algumas bases que eu já vou falar delas. Enquanto o IPCA ele é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPCA ele utiliza uma cesta de 9 produtos em 16 capitais do Brasil, abrangendo 90% dos consumidores. Então é disso que ele é feito. Ele é um índice que mede a inflação oficial do governo, só que ele não é tão completo e tão confiável quanto o IGPM. O IGPM, por sua vez, ele é composto por uma cesta de mais de 2.000 produtos e ele se baseia em outros 3 indicadores. O IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Então a composição do IGPM ela usa só 30% do consumidor, né, do índice de preços ao consumidor, 60% do IPA, o índice de preços ao produtor amplo, e 10% do INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Então ele é um índice muito mais robusto, né? Então ele é utilizado, como eu falei, para reajustes de contratos, e ele vem se provando ao longo do tempo como um medidor da inflação. A gente fala que é o termômetro da inflação, ele é muito confiável. Bom, infelizmente teve essa variação muito alta, porque um dos pontos que influencia é a subida do dólar. O dólar nesse último ano subiu mais de 35%, isso influenciou diretamente na composição do IGPM. Então o cenário que nós temos é esse, é um cenário bastante difícil, em que o índice oficial do governo tem uma discrepância bem grande em comparação ao índice que o mercado utiliza para a inflação e para a correção, e nós temos esse impasse. Bom, o que pode ser feito agora? O contrato que você fez, principalmente o contrato de aluguel, ele tem que ser cumprido. Então o índice que está nesse contrato, ele vai ter que ser usado para correção, o que tem sido feito, e é evidente que é só fazer um cálculo aritmético. Um aluguel de R$1.000, agora faz aniversário, seria por no mínimo R$1.230, né? 23% de reajuste. Então o contrato tem que ser cumprido, mas tem que ser razoável para as duas partes. Eu entendo que não se pode mudar o índice de correção, mas pode sim pleitear um desconto
e talvez para um próximo contrato mudar o índice de correção, ainda que o IGPM seja um índice muito confiável, né? Infelizmente, neste último ano ele teve uma variação muito grande, mas se a gente for ver os dados históricos dele, ele é muito fidedigno, ele realmente acompanha a inflação e ele é usado há muito tempo, utilizado há muito tempo. Então é importante que se saiba essas peculiaridades e que se entenda que se esse índice é usado, é porque ele é um índice muito robusto, é um índice que realmente abrange muitos itens, a cesta dele é muito maior, então ele é muito mais confiável. Bom, neste momento, como eu falei, o contrato tem que ser cumprido, e se for possível a negociação, muito melhor, porque no caso do contrato de locação, que é a área que a gente trabalha, ele envolve basicamente duas partes, o proprietário e o locatário. E se o locatário não consegue pagar este reajuste, que converse com o proprietário para que se ache um meio termo. Realmente, 23% é muito alto, ainda mais pensando em tudo que nós já passamos neste último ano. Então, o IGPM é o índice de correção da maioria dos contratos e ele vai continuar sendo utilizado, pelo menos nesse contrato que está vigente. Então, a dica que tem é que converse e tente achar um meio termo, para que não seja tão alto esse reajuste agora que seu contrato de aluguel vai fazer aniversário.